Diretor Elias Júnior. Veja só, sobre o Caco Barcelos, o que eu tenho a dizer, eu disse já na cara dele, inclusive quando eu encontrei no quartel da Rota. Ele foi desonesto. Ele trabalhava para a revista Isto É, ele estava fazendo uma reportagem e ele me telefonou pedindo se eu poderia franquear os meus arquivos para que ele fizesse uma matéria completa sobre a Rota. Eu não conhecia Caco Barcelos, mas colega de imprensa, tudo bem, repórter da Isto É. Ele frequentou a minha redação e compilou várias ocorrências da Rota, que inclusive o meu boletim era semelhante a um boletim de ocorrência. Então, data, local, como se fosse uma cópia do boletim de ocorrência para facilitar, inclusive, o policial que estivesse passando por telefone, não é? Tanto a ele como ao meu funcionário para fazer as anotações. E ele anotou tudo, todos os casos de resistência, alguns casos o sujeito era desconhecido, outros casos havia vítimas, então o sujeito não era meramente um suspeito, tinha vítima, o sujeito entrou numa casa ou então roubou um carro e no entreveiro acabou sendo morto. Tudo bem, ele fez o trabalho, eu não estou questionando, tal, mas me surpreendi quando saiu a revista, que ele fez uma inversão total dos fatos. Então, xingando os policiais que eram autores de chacinas, quer dizer, coisas pesadas. Falei, não, mas esse cara não pegou isso nos meus arquivos, não consta. Mas e aquelas lá onde tem o nome do bandido, a polícia puxava o chamado DVC, a vida pregressa, o cara já era manjado como assaltante, tarado, estuprador, outro latrocida, e ele não levou em conta isso. Então ele fez uma matéria muito facciosa, muito maldosa, não é? Tanto que na primeira oportunidade eu estava no quartel, eu estava até conversando com o coronel Neomar, que era o comandante da Rota, estava tendo um joguinho de futebol de salão lá e nós estávamos sentados ao lado do campo e o Caco Barcelos chegou lá uma tarde. Eu levantei, fui seguro lá porque eu ia dar uns tapas nele pela safadeza dele, pela maldade dele. Porque se ele pede acesso ao meu arquivo, eu franqueio, e ele muda totalmente, dá a impressão de que lá estavam esses dados totalmente distorcidos, e eram em verdade. Conte, segundo o autor, o livro foi escrito com base em boletins de ocorrências, laudos do IML e outras fontes. Você tinha conhecimento dessas informações? Não, o capítulo, ele foi aos pronto-socorros e encontrou vítimas de tiroteio com a Rota. Então, qual era o motivo dele? Que o bandido morreu com um tiro na cabeça ou no peito. E é evidente, o bandido, como nós policiais, só morremos com um tiro na cabeça ou no peito. Com um tiro no pé não dá para morrer. Então ele levantava essas suspeitas, que alguns não tinham passagem pela polícia. Evidentemente que não é necessário o bandido ter passagem pela polícia para enfrentar a Rota. Ou qualquer policial. Isso aí não é condição sine qua non, ele tem que ter passagem pela polícia para enfrentar a Rota. Então, quando ele criou, ele soltou Rota 66, apoiado pela Globo, pelo Dom Paulo Evaristo Soares, da igreja na época, né? Realmente foi para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Mas então diante daquilo que ele me fez um capítulo, me chamando de deputado matador, eu fiz um livro, Matar ou Morrer, contando todas as minhas ocorrências, todas elas, com as testemunhas, com as vítimas que eu salvei e demonstrando a ele que várias vezes eu fui o deputado salvador, não foi matador. Quando eu salvei a Tabata em Mogi das Cruzes, um bebezinho de 75 dias, que tomou 2 facadas de 2 japoneses estudantes de engenharia do ITA, que morreram em tiroteio comigo, que eu peguei a criança na mão deles, evidentemente que ali eu fui para a família, eu fui o salvador. Eu era deputado já. Eu fui lá porque depois de 9 horas estava ocorrendo um sequestro. 9 horas que a criança estava em mãos dos sequestradores. Então, quando eu cheguei lá, a situação é aquela em Mogi das Cruzes. Estava o bispo da cidade, estava o delegado titular, estava o coronel, todas as autoridades estavam ali. E eu via que todo mundo tentava dialogar com os 2 criminosos que mantinham a criança como refém. E a mãe dela chorando lá de fora.
E eu escutei até os bandidos falarem para o bispo, para o promotor, para o delegado e para o coronel, que eles eram mais inteligentes que todo mundo aqui fora, que até me causou espanto, né? E todos os bandidos que eu enfrentei na minha vida, eu nunca vi esse diálogo, sou mais inteligente, né? E agora todo mundo tratava os dois como China. Então, em determinado momento, que eu cheguei ali depois de uns 15 minutos, não é que eu cheguei lá e enfiei o pé na porta, como a imprensa informou, não. Eu enfiei o pé na porta em lugar nenhum. Só que depois que eu cheguei, depois de 15 minutos que eu cheguei lá, eu percebi que a criança gritou forte, né? Ela deu um berro. Aí eu falei com o Tumfel de China, eu falei, ô China, o que está acontecendo aí? Não, nós vamos sair. Eu falei, como vai sair, meu? Tá cheio de polícia aqui fora. Se você for sair com a criança, você vai morrer. Você vai matar a criança e vai morrer. Não faz isso. Manda seu amigo falar comigo. Não, ele está cuidando da criança. Mas nesse momento que ele fala isso para mim, eu já percebo que que um móvel que segurava a porta começa a ser arrastado atrás, né? E aí ele coloca a mão na fechadura. Quando ele abre a porta, eu peguei meu Magnum, ajoelhei do lado, né? Ele sai com um cara de máscara, ele me vê, ele atira, ele erra, eu atiro, ele foi baleado no queixo. E na cabeça ele voltou para dentro do quarto. Só que quando ele voltou para dentro do quarto, a porta fechou. Aí eu tô começando a ouvir vários disparos de novo, e a porta sendo furada de bala. Eu olho para trás, sem policial atirando até de fuzil. Eu peço para que não atire, para eles parem de atirar. Quando eu abro a porta, tá um outro japonês com a criancinha esfaqueando a criança. Eu peguei e dei um tiro na cabeça dele, ele caiu. Eu peguei a criança, peguei em cima dele, peguei a criança e saí correndo, né? Olhei a criança primeiro, eu vi que ela estava com um vestidinho branco, né? Eu vi que ela estava muito pálida. Quando eu levantei a camisa dela, o intestino dela estava para fora, né? Então, tinha 75 dias o bebê, a nenê, né? Então eu peguei isso aí correndo, entrei na primeira viatura, fomos para o pronto-socorro, pedindo, pelo amor de Deus, para que o médico a salvasse, né? E graças a Deus ela foi salva, né? Graças a Deus mesmo, porque realmente o intestino dela ficou nas minhas mãos. E ela tomou uma outra facada no peito. Mas essa menina, felizmente, escapou. E então, nesse aspecto, a própria família falou que eu fui salvador, não fui matador, como o Caco Barcelos colocou no capítulo do livro dele. Se ele for contar a realidade do que aconteceu, ele teria que colocar os partos feitos de viatura, socorro às pessoas, aos hospitais, condução em pais de família, senhoras e crianças, às vezes de madrugada, não tendo condução, nós conduzíamos. E muitos auxílios a público, muitas ocorrências assim, que não saem na imprensa. Se ele fosse colocar isso, o que aconteceria? Não ia vender livros. Então, ele vendeu pelo motivo de criticar a polícia, inventar umas histórias lá que não são verídicas, e é o que o povo quer. Tem gente que gosta de sangue, gosta de ver tragédias. E é o que ele fez, ele conseguiu, né? Apesar de ser um livro muito cansativo para se ler, eu li esse livro uma vez só, mas, olha, guardei, está em casa lá, e não pego mais isso aí não, porque é muito medíocre, não tem conteúdo, só críticas mesmo. Agora, conta a verdade, conta a realidade, conta o que o policial passa na rua. Eu já tomei tiro aí de vagabundo, perseguindo bandido, aí já tomei tiro. Eu tenho um tiro no peito, né, fraturou 2 costelas, não morri de sorte. Tem um na perna direita aqui que transfixou, tem outro de ricochete que pegou na parede e pegou no meu joelho esquerdo, outro estilhaço de projeto também pegou na minha testa. Então, aí ninguém vê. Sem contar os bandidos que tinham que pegar a unha mesmo, sabe? Segurar, que eles se debatiam e dando soco, levando soco e por aí afora. Então, mas isso aí não vende, né? Bom, pessoal, este foi o primeiro capítulo da série Rota 66, versão dos policiais. E no segundo e terceiro episódio, iremos mostrar as principais ocorrências que deram origem a essa série Rota 66, segundo o autor, a história da polícia que mata. Diretor Elias Júnior.